Oi, pessoal! Vamos compartilhar com vocês o terceiro relato que recebemos hoje. É claro, preservando a privacidade e o anonimato da pessoa. Vamos lá? Desde criança, sempre me senti fora da casinha, em meio às pessoas, família, lugares e neste planeta. Meus interesses, desde tenra idade, eram outros. Ia juntando o troco de compras que minha mãe pedia para fazer e comprava revistas sobre espiritualidade, UFOs, etc. Era e continuo sendo uma pessoa reservada e de poucos amigos. Quando pequena, costumava ter muitos sonhos lúcidos e visões. Sentia cheiros, gostos, etc. Chegava a sentir fisicamente presenças. Muitas vezes tinha medo de dormir. Era só fechar os olhos e tudo acontecia. Fiz parte de muitas batalhas contra seres que somente há poucos anos fui descobrir o que eram. Era tudo tão real que quando era atingida lá, voltava e ficava com dor e verdadeiros hematomas por dias no local. O tempo foi passando e houve um tempo de trégua nos sonhos. Porém, aqui no plano físico, eu sentia que precisava continuar me escondendo. E tudo ia relativamente tranquilo, não sentava de costas para ninguém em lugar nenhum, e muito menos dormia de costas para a porta. Quando começava a ter algum sonho relacionado a esses assuntos, logo acordava, ou era acordada e pensava, eles não podem me encontrar. Me afastei desses assuntos como se tivesse perdido o interesse. Até por volta dos meus 14 anos de idade, tudo era relativamente tranquilo em minha vida. Foi nessa época que tudo começou a mudar. Tive um sonho. Estava num lugar muito alto e muitas luzes brilhavam em volta. Eles falaram para mim que durante 14 anos me acompanharam bem de perto, mas que precisariam se afastar e ver como eu me sairia. Mas que voltariam depois de um certo tempo, que não me recordo qual. Bom, depois disso, comecei a entrar num estado de tristeza sem fim. Me isolei mais ainda e comecei a cair em um monte de situações que quase me tiraram a vida. Certa noite, estava com muito medo de dormir, de olhos fechados. Via um serzinho pequeno, cinza, se movimentando pelo quarto. Fiquei imóvel, na esperança que desaparecesse, mas ele veio para perto e se colocou atrás de mim, tentando colocar algo em minha nuca. Me virei bem depressa e pensei, te peguei. Mais depressa, ele passou por baixo da cama e enfiou algo em minha nuca e o choque foi tão grande que o meu corpo deu pulos na cama. Aquilo só acabou quando minha mãe entrou no quarto para ver o que estava acontecendo. Ouviu o barulho da cama e o meu grito. Nesta época, não fazia ideia do que eram e muito menos que existiam implantes, chips, etc. Houveram mais algumas experiências, não lembram a ordem que aconteceram. Certa vez eles me levaram para dar uma volta em volta do planeta. Vi a Terra bem de cima. Ela estava envolta por uma corrente. Algo parecido com uma corrente de cadeado mesmo, pelo menos foi como o meu cérebro conseguiu entender. Aí eles falaram que seria tão fácil o ser humano se libertar dessas correntes, se realmente quisessem. Outra situação foi a bordo de uma nave. Estávamos em volta de uma espécie de mesa, decidindo algo. Numa tela à frente, o mapa de todo o universo. E um caminho traçado passando por alguns planetas. Um desses seres de dedos bem compridos ia falando sobre aquele caminho. Não vou falar aqui, uma por não lembrar de tudo com fidelidade, e outra porque sinto que não devo. Um outro sonho foi um dia em que fui dormir bem pensativa e um pouco triste. Antes de me deitar, olhei para o céu e pensei, poxa, cadê vocês? Ainda estão por aí? Então, no sonho, eu estava da mesma forma, olhando para o céu pela janela e verbalizei a pergunta. No céu, uma estrela brilhou mais forte e pensei, grande demais para ser uma simples estrela.
Então percebi que era um olho me olhando por uma janela. Pensei, que estranho, só um olho. Aí o ser abriu mais a janela e me olhou com os 2 olhos, como a dizer, sim, estamos aqui. Aí fechou a janela e acordei. Essa janela era bem estranha porque era como se ele abrisse no próprio céu esse espaço. Trabalhei um tempo à noite e houve uma vez pela madrugada que estava até passando mal de sono. E fui tomar ar numa porta que tem muitas árvores. Não sei bem o que houve, se sonhei ou se de fato vi. Olhei para cima e vi uma nave escura, ou não sei se é porque era noite, parada em cima de onde trabalho. Não emitia um único ruído, mas aquilo me deu um grande medo e tentei correr para dentro. Não faço ideia de quem me segurou pela blusa e disse, vai entrar não, você vive falando nas naves, olha uma aí. Tem que saber a diferença entre elas. Parei e olhei com mais atenção e o medo aumentou. Tinha a impressão que não era uma nave dos bons. São tantos relatos que guardo e tantos que já nem lembro. Atualmente, estou perto de completar 54 anos. Os sonhos, como os chamo, estão voltando, uns mais fortes, outros mais suaves. Continuo uma pessoa reservada e de pouquíssimos amigos. Conto nos dedos e sobram muitos. Mas essa solidão já não me afeta tanto quanto antes. Sigo na esperança de que na hora e momentos certos, o caminho se revelará de forma clara e sem dúvidas. Até lá, sigo tentando ser uma pessoa melhor a cada dia. Gratidão a todos do canal, gratidão a todos que de uma forma ou de outra, com medo ou sem medo, se mantém nesse caminho de ser um ser melhor a cada dia. Gratidão a você que nos enviou a sua experiência. Aguardamos por vocês. Enviem suas experiências, o que vocês vivenciaram. Quem sabe, narraremos o seu caso. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muita sabedoria, muito amor e muita da verdadeira luz.